queria falar sobre estar se sentindo perdido aos 20 anos, né? Porque eu tenho 20 anos e não sei o que fazer, não. Sempre quando me perguntavam quando eu era assim, bem mais novo, eu não sabia o que falar. Porque eu, sei lá, eu via meu futuro em branco. E agora eu vejo que meu futuro é em branco. Após trabalhar, né? Em vários trabalhos, assim, tipo bicos, assim, não me sentia, sei lá, como posso falar, meio perdido, porque eu não estava fazendo isso ou aquilo, entendeu? E eu queria, assim, tentar fazer várias coisas, como delas era uma delas, assim, era estudar. Eu tentei estudar, assim, no Enem, né? Fazendo o Enem, e eu não consegui, assim, porque se eu tivesse conseguido, eu não teria fazendo esse equipe, porque até porque eu abri a câmera, assim, pra me abrir, assim, acho que, gosto de falar, assim, porque eu tava me sentindo, assim, meio mal, acho, às vezes, assim, e eu tentei, assim, realmente. Fiz a prova lá, acho que ano passado. Depois eu fiz outra prova, um vestibular, acho que foi uma outra. Vestibular eu não consegui assim. Era pra ADS e outra era pra aqui mesmo. Pra produção industrial, isso mesmo. Eu tentei, não consegui, eu fui mal, assim, bem mal, assim. No Enem acho que eu fiz de 180 questões, porque cada prova era 90 questões, né? Pô, 90 questões. Era 90 ou 45, eu tô lembrado muito bem. E no dia da prova tava cheio de gente, né? E eu fui lá fazer a prova, fiquei meio nervoso, né? Porque ficou em branco assim, na hora da redação, porque a redação era sobre alguma coisa sobre acho que envelhecimento, assim. Envelhecimento dos idosos assim, com a sociedade, alguma coisa assim. E eu não sabia o que escrever, eu inventei várias coisas e fui mal assim na prova. E eu não consegui passar assim. Também, né? Porque eu não estudei tanto assim, pô, eu só fui lá fazer, né? E eu não consegui o que queria, e tipo, esse ano talvez eu faça de novo, né? Eu não sinto que talvez eu passe, né? Sobre trabalhos, já falei que trabalhei, né? Em 2020, a partir do pós-ensino médio, né? A parte que acabei do ensino médio, eu trabalhei em vários trabalhos. E um desses trabalhos eu trabalhei só um dia, depois eu fui, assim, despedido, porque eu cheguei atrasado, né? Eu tenho esse costume de chegar atrasado em vários lugares, tentava mudar, sempre chegava atrasado porque sempre ocorria alguma coisa no meio do caminho. Ou era as pessoas, ou era o cachorro, ou era alguma coisa assim. E depois disso eu consegui outro trabalho que durou uns 7 meses. 7 meses foi basicamente. E após isso, fui também, acho. Fui demitido porque o cara não me chamou mais lá, o cara. E eu fui arranjar outros trabalhos. Tem vários skills aqui. Bom, eu fiz outros trabalhos aí como auxiliar assim de lojas, né? De aquela coisa lá de arrumar prateleiras, colocar etiquetas. Eu fiz vários trabalhos assim e eu não consegui, durava só poucos meses, um mês, uma semana. E agora estou aqui contando como estou me sentindo perdido. Eu não sei o que eu vou fazer, que eu gosto totalmente, assim, de escutar assim músicas, ler às vezes também, desenhar às vezes, porque meio que quando eu desenho meio que me sinto, eu não sei como eu me sinto, assim, meio que parece que eu me sinto vivo, assim, porque na infância eu desenhava, né? E quando eu faço esses desenhos aí, pô, meio que eu me sinto conectado comigo mesmo, porque comigo, com eu interior, não sei se vocês são assim com alguma coisa, mas eu me senti assim, me sinto assim quando eu faço desenhos ou quando faço coisas que eu gosto quando eu era criança, assim. Agora sobre trabalhar, estudar, sobre seguir esse rumo da vida, como todo o plano, assim, como estudar, trabalhar, né? Depois disso fazer várias outras coisas. Eu não consigo, acho. Não me sinto bem fazendo isso. Parece que eu tô vivendo no modo automático.
não quero fazer isso. Eu tenho preguiça de. Meio que, sei lá, meio que me sinto vazio quando eu faço esse tipo de coisa. Não me sinto bem fazendo isso. E parece que eu odeio trabalhar assim, né? Já que meu pai trabalhava desde que tinha uns quantos anos? 14, eu acho, desde que era 13 ou então. Ele trabalhava já e ele trabalhava tanto que eu nasci cansado, basicamente. Claro que tô zoando, mas não gostaria de trabalhar assim pros outros. Eu nem queria trabalhar assim como chefe, assim. Eu nunca vou ser patrão, assim, porque eu não tenho paciência pra lidar com pessoas. As pessoas são bem chatas, assim, entediantes, assim. Parece que as pessoas não entendem, assim, elas parece que você fala alguma coisa e elas entendem outra coisa. É isso. Aí ela começa a aumentar mais história, mais história. A pessoa, ela começa a falar fofoquinhas por aí e se você é mal visto, assim. Ah, lidar com pessoas hoje em dia é bem difícil. Parece que não nasci com isso, não, lidar com as pessoas. Às vezes queria ser pessoa diferente, queria ser mais extrovertido, mais, que eu posso falar, mais da galera, assim. Não me sinto bem, não me sentia bem assim, quando não era eu mesmo, assim. Parece que estava sendo outra pessoa, uma máscara social, né? É que algumas pessoas têm máscaras sociais e eu odeio isso, praticamente. Eu odeio que as pessoas fingem ser outras pessoas, parece que não mostra a verdadeira face delas. Sempre odiava isso. Deve ser por isso que não me tava bem, né, com pessoas, né? Porque elas fingem ser outras pessoas, mas é isso, você tem que fingir para você conseguir outras coisas, né? Você tem que se fingir essa pessoa para você conseguir, sei lá, trabalho, estudar, amigos, até namorar. E não gosto de ser outra pessoa, né? É bem chato, assim. Tem uma máscara social, as pessoas só te conhecem por essa máscara social. Mas no fundo não sabe quem você é, tipo, seu eu verdadeiro, assim. Eu meio que não curto isso, não sei. A maioria das pessoas são assim, acho que meio que utilizam máscara social. Eu tentei, assim, realmente ter essa máscara social, às vezes no ensino médio, né? Eu tentava utilizar uma máscara, só que eu me sentia bem, não, me sentia bem desconexo, assim, pô. Parece que só meu corpo tava aqui e eu tava lá em outra realidade, assim, como se fosse um ET, assim. Eu me sentia bem estranho às vezes e, e eu queria só ser eu mesmo, entendeu? Só queria só as pessoas que me entendessem, mas não conseguia, né? Talvez eu nasci pra ser assim, talvez, sei lá. Por isso, estou aqui, né? Falando abertamente, assim, pra câmera, porque, assim, realmente eu gosto de falar, assim, com a câmera. Me sinto bem, assim. Talvez seja como se fosse uma terapia, assim, já que I don't have money pra terapia, né? E também eu não sei se seria uma boa ideia eu entrar assim pra terapia ou não. Até porque me lembro que no ensino fundamental teve um caso lá com a professora, acho que eu já falei isso, que, que ela chamou meus pais, a minha mãe foi, e ela falou que eu, pra o seu filho, assim, levar no psicólogo, assim, porque ele tem uns problemas, assim. Aí ela pegou um papelzinho e queria me levar literalmente pro psicólogo. Eu não sei por que ela deu esse papel também, eu não sei o que eu fiz, pô. Eu não tinha feito nada. A professora, né, a mulher, me acusou de ter rasgado a folha lá que ela deu pra fazer a prova, uma lição lá. Eu não tinha feito nada disso. Foi outro cara que fez, acho que sei lá, foi outro cara, uma mulher que fez atrás de mim, porque nesse dia, né, alguém mandou ligar a porra do ventilador e a folha foi pra atrás, assim, voando. Eu não tinha visto porque tava viajando, assim. Não tava, né, assim, também em outro lugar meus pensamentos. Sei lá quantos anos eu tinha 12 ou 13, acho. E quando a professora veio passar, assim, de mesa em mesa, na minha vez, ela perguntou onde que eu tava a folha. Eu não respondi nada porque tinha percebido, né, que a folha tinha sumido. Aí ela me perguntou, eu não disse nada. E ela pensou que eu tinha escondido a prova, a prova não, escondido a folha, ou rasgado ela, ou jogado fora. Aí ela achou lá no fundo. Eu não sabia também como que a folha foi parar lá no fundo. Eu fui perceber, ela pegou isso aí,
ela ficou meio chateada, nervosa. E ela saiu de sala, foi pra diretoria, alguma coisa assim, eu acho, ou secretaria, ou coordenação, alguma coisa assim. E ela chamou lá. Logo eu, que não. Eu era quieto assim, fazia literalmente. na- Eu fazia assim, as lições às vezes, né? Às vezes eu não fazia porque eu esquecia, mas não era pra tanto, né, pô? Por que que a professora logo implicou comigo assim, pô? Eu tava na minha, os outros lá, pô, fazendo bagunça, conversava alto, gritava, fazia mais bagunça, atrapalhava as aulas, e bem na minha vez, e só, mano, é um preconceito que eu não entendia também. Não entendi muito bem na época, pra que tanto caos, alarme, né? E ela chamou meus pais, ela deu o negócio lá pra levar assim, seu filho, assim, acho que deve ter falado assim pra minha mãe, né? Leva seu filho pro psicólogo porque ele não tá bem, assim. Aí eu não entendi muito, eu disse que não fui eu, só que eu não disse nada pra professora porque, sei lá, acho que naquele momento eu tive medo, assim, de que podia acontecer, já que eu, por isso eu não disse nada, assim. Eu tive medo de, sei lá, de talvez falar que foram alguém de trás e os caras de trás, assim, me perseguirem assim, pô, porque naquela época era bem, assim, bem fraquinho, pô. Assim, eu não queria perder meu tempo também, não, sei lá. Não fui eu que eu posso fazer, né, pô. Aí depois disso, eu comecei, sei lá, mais odiar, né, as pessoas. Eu não curtia muito bem, não. Eu sabia que no futuro talvez eu não ia ser grande coisa, assim, pô. Tentava, assim, o meu melhor, né. No trabalho tentava também, pô. Tentava sentar o meu melhor em casa também, só que às vezes as pessoas me irritavam, né, pô. Eu não queria ficar só em paz mesmo. Ela vinha as pessoas lá me perturbando, né, pô. Não sei como que eu. Talvez eu seja assim, bem antissocial, né? Mas tô tentando mudar isso aqui, né? Eu não quero ser esse tipo de pessoa mais, não. Quero me sentir bem assim. E eu me sentia perdido assim às vezes, né? E é que eu via vários, né? Vários tendo uma vida assim bem feliz, alegre. Me sentia inveja deles. Eu pensava por que isso não ocorre comigo, né? Pô, eu queria ter isso. Aí sei lá também o que eu fazia depois disso. Ficava pensando, só pensando. Aí chegou o ensino médio, eu tentei mudar também, já que eu fiquei um pouco mais recluso ainda, né? Na época do ensino fundamental, como eu já disse, eu era assim introvertido, mas não pra tanto assim. Aí no ensino médio fiquei tímido assim, parece que peguei a timidez de alguma forma assim, do nada peguei timidez. Aí eu tentei conversar, né, logo no primeiro ano do ensino médio, tentei conversar, me enturmar. Assim, consegui assim, só que eu não mantinha assim, como posso falar, eu não conseguia manter assim, a relação assim de construir assim, uma relação assim de amizade assim. Eu só deixava a vida me levar, entendeu? Era basicamente uma folha sendo levado por um vento. Eu era isso, eu era isso basicamente. E após vários anos se passaram, né? Outro ano e outro ano, eu não sabia literalmente o que fazer. Os professores me perguntavam o que eu queria ser lá tipo, após sair. Eu respondia a maneira que todo mundo, né? Respondia que ia fazer isso e isso, só que no fundo, assim, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Me sentia, assim, bem perdido. Eu não gostava de, sei lá, de fazer isso, seguir esse ritmo, né, pô? De trabalhar, arrumar um emprego, estudar, passar isso, fazer um estágio, trabalhar, amizades, namoro, não conseguia isso. Não conseguia, parece que pra mim era bem entediante, assim. Me sentia entediado, assim, às vezes. Não conseguia manter esse tipo de raciocínio, né, pô. Aí eu me sentia às vezes meio perdido, assim. Não sabia o que fazer, né, pô. Na rua também eu me olhava assim pros outros, né, pras outras pessoas. Eu via eles sendo felizes, ia, sei lá, comemorando, bebendo, sabe? E eu não conseguia isso. Eu não sei lá por que eu não conseguia. Eu não conseguia fazer esse tipo de coisa. Eu tentei mudar assim, atualmente tô tentando mudar isso, né? Porque eu não quero ser assim não, pro resto da minha vida, né? Chegar nos meus 60 anos, 70 anos e literalmente
ou lembrar do passado e pensar que você fez porra nenhuma, assim. Você não fez nada. Você vê seu passado como um branco, assim. E eu não queria isso, não. Eu não queria nem ser, sei lá, meu sonho não era nem ser, sei lá, ser rico, famoso. Não era porra nenhuma meu sonho também. Acho que o meu sonho era, tipo, quando eu ser, assim, de 60 ou 70 anos por aí, é eu olhar o meu passado e ver que eu fui útil, assim, para algumas pessoas. Tipo, eu ajudei ela, né? Eu ajudei eles. Alguém eu ajudei pelo menos. Eu quero me sentir útil, assim, para as pessoas, só que eu não consigo, sei lá. Eu não ligo, assim, para muita coisa, não. Eu meio que... Eu não sei também se algumas pessoas, assim, meio que se sentem, assim, meio perdidas. Meio que não ligam pra nada. Meio que vê tudo em branco e preto, às vezes, porque... Tem alguns dias que me sinto assim, tem alguns dias que não me sinto assim, né? Eu não sei por que eu sou assim também. E tentei fazer várias coisas, né? Eu não me acostumava, assim, não gosto de rotina repetitiva, né? Pô, não me encaixo, pô, as pessoas fazem a mesma coisa por todos os dias, pro resto da vida. Eu não quero ser assim, não quero ficar, sei lá, trabalhando o resto da minha vida e no final se aposentar e curtir a vida. Então, depois estudando. Sei lá que eu quero também. E não gostava assim, pô. Parece que as pessoas não curtiam assim com a minha cara, né? Curtiam com a minha cara, né? Pô, falavam que eu era bem, eu posso falar, bem creepy, né? Pô, bem introvert. Eu não gosto de brigar assim. As pessoas só querem brigar assim lá em casa. Parece que as pessoas querem brigar, querem, sei lá, descontar raiva em você. E você só quer ficar em paz, assim. E você tenta muito, né? Só que vai ter uma hora que você não vai aguentar, né? Pô, e você vai explodir, assim, você vai surtar, talvez, assim, porque teve um dia aí que eu quase fiz isso, quase surtei isso aqui. Eu saí de casa, né, pra não fazer isso, porque eu não queria, tipo, eu não queria, assim, não queria mostrar isso, né, pô. Eu me sentia bem mal, assim. Eu não sei, pô, eu me sinto tão, assim, meio perdido, assim, atualmente. E, como vocês estão vendo, eu tô no meio do mato, falando aqui com uma câmera, só os animais escutando aqui, só o esquilo, formigas, moscas. E eu tô aqui falando com a câmera simplesmente, porque eu não consigo falar certas coisas com meus pais, assim. Até porque eles têm a vida deles, né? Eu não posso culpá-los, assim, porque todo mundo erra, né? Pô, eu também errei várias vezes quando fui adolescente, assim, lá pros 3, acho que foi a época que eu entrei na adolescência. Eu não fui assim, bom filho, assim, eu fui bem rebelde, bem mal criado, assim, como posso falar. E certas coisas, assim, me arrependi, assim, atualmente. Só que eles também não tinham que... Só que eles deviam também saber, né, o que fazer nisso, né, pô. Aí, depois da adolescência, meio que me fechei, né, como vocês... Não sei se vocês tiveram uma coisa parecida assim, me fechei tanto que eu não demonstrava umas certas emoções, né. Eu era meio apático, assim, só ficava indo pra escola e voltando pra casa, ou às vezes saía assim, raramente, né, pra lá, pra pista de skate, e ficava sozinho lá por horas, né. E às vezes falava com uma galera, só que não era tão profundo assim, né? E parece que esse que eu tenho, parece que eu sempre tive, só que eu não percebia. Desde que eu era criança, assim, parece que eu tive isso. Não sei, talvez. Talvez eu era um chato, realmente fui um chato, talvez foi uma criança bem chata, assim, bem. Como posso falar, bem aqueles crianças bem chatas que são meio sérias, assim, que levam tudo sério na vida. Aquelas crianças lá bem certinhas, assim. Só que após disso eu não consegui, né? Porque eu tentei ser isso, né? Tentei ser esse tipo de filho lá, um tipo de filho bom, o filho que ajuda as pessoas, o filho que obedece, o filho que tira notas altas, o cara lá, o cara dos caras, né? Eu tentei ser isso, não conseguia. E às vezes me sentia. Ah, cara, eu não consigo falar isso realmente, cara. Sei lá, meio vergonhoso falar isso, que às vezes me sentia meio
meio mal, assim. Não conseguia, meio solitário, assim, em casa, às vezes, né, pô. É que eu só desenhava, às vezes. Desenhava tanto que meu hobby era desenhar quando eu não tinha celular, né, antes de eu ter o primeiro celular, né, antes de ter o computador lá. Eu fazia só o desenho, eu lia, né, aqueles livros da escola lá, quando abria, acho que toda quarta no ensino fundamental, e toda quarta eu pegava um livro, que raramente conversava, né, pô, você tinha uns amigos lá, só que eles faltavam muito, e um deles ainda se mudou, e fiquei basicamente sozinho, né, não fazia muita coisa lá em escola, era praticamente um inferno pra mim na escola, pô, e em casa também era um inferno, não queria ficar nem em casa nem em escola. Eu não sei, talvez isso me mudou, né? Porque eu realmente não me sinto pertencido a lugar nenhum, né? Aí realmente eu não fico pensando em várias coisas atualmente, né? Coisas do passado, assim, eu fico remoendo algumas coisas. Algumas coisas porque tem umas coisas que não saem da minha cabeça, né? E eu fico pensando tanto que o dia passa rapidão, assim. O dia passa bem rápido, assim, eu não fiz nada, assim. Eu não fiz nada. Realmente nada. E eu falo tanto aí porque eu tô pensando ainda. Eu sou uma pessoa bem assim, bem que pensa pra caralho. Isso que quando eu me solto assim, eu falo tudo que vem na minha cabeça. E se você falar muita coisa assim, que vem da sua cabeça e faz, assim, meio que faz mal às pessoas, isso não é bom, então. Bom, acho que é isso. O vídeo tá muito grande já. Nem sei se eu vou postar essa coisa aí, pô. E, bom, é isso. Mano, olha isso aqui, olha só.